Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, eu sei que Buenos Aires é uma cidade super linda, super conhecida e provavelmente você está olhando esse vídeo porque você está pensando em viajar para cá ou já tem tudo comprado. Porém, pessoal, uma coisa muito importante sobre as viagens para Buenos Aires na época de dezembro, janeiro, que é Natal e Ano Novo. Bom, a cidade ela tá um pouquinho diferente, tem coisas diferentes aqui na cidade. E eu vou passar para vocês algumas dicas que eu acho importante, tá? Para quem tá vindo para cá e talvez vocês consigam evitar alguns perrengues, né? Algumas situações eu espero que não aconteçam, mas enfim, me acompanha aí que eu vou passar elas para vocês. Para os argentinos, o Natal e o Ano Novo, principalmente o Natal, acho na minha opinião, é o momento do ano que eles mais passam com as famílias. Então é muito normal que as pessoas que moram aqui na capital, em Buenos Aires, viajem para o interior, para outras cidades. Então a cidade vai ficar bem vazia e isso vai influenciar um pouco no fluxo, digamos, né, no dia a dia, tá? E talvez para alguém que é turista, isso seja um problema, porque é necessário a gente ter alguns truques e um pouco de desenvoltura para se movimentar dentro da cidade. Então a primeira coisa que eu acho importante lembrar vocês é que essa época do final do ano, Natal e Ano Novo, é atípica aqui na cidade. Então vai ter menos gente na cidade. Se você está chegando aqui antes do Natal, eu acho que eu diria, tá? Na minha opinião, que até o dia 24, até meio-dia, assim, mais ou menos pela metade do dia, é ok, tá? A chegada ali no aeroporto vai estar tudo funcionando normal. Mas eu acho que depois, no dia 24, já para tarde, já vai ficar mais difícil conseguir táxi. Uber, enfim, esses meios de transportes, né, que a gente precisa quando a gente chega na cidade. Então, é bom a gente ficar meio ligado por que isso está acontecendo, tá? Tem menos frequência nos ônibus. Então, sobre o transporte, se você conseguir reservar através de algum aplicativo uma viagem tipo Uber ou Didi ou enfim, faça isso, tá? Porque a frequência de táxi já vai ser menor. Em outros vídeos eu falei que eu não sou a primeira pessoa a recomendar táxi para quem está vindo como turista, porque às vezes pode ter alguns perrengues ali nos táxis perto dos aeroportos, né? Mas eu recomendo você pedir, né, um Uber ou alguma coisa, se você conseguir, vai ser muito mais fácil. Se você conseguir, se você souber uma maneira de reservar isso antes, melhor. Também fique atento, assim, que durante o período que você vai estar aqui, Natal até Ano Novo, né? Como o transporte vai estar um pouquinho diferente, às vezes vale a pena caminhar do que ficar esperando o ônibus ou alguma coisa assim, porque às vezes diminui a frequência. É uma cidade que tem bastante frequência de ônibus no transporte, mas, né, durante esse período do ano, ela diminui. Sobre restaurante. Pessoal, não façam o mesmo erro que eu já fiz várias vezes, que é esperar até o último momento para ver se eu consigo um restaurante ou algum lugar para comer durante a ceia de Ano Novo e Natal, tá? A minha recomendação, pessoal, é que vocês entrem em contato já agora, não espere, porque agora agora é primeira semana de dezembro. Pessoal, não espere para buscar um restaurante quando você chegar aqui, porque provavelmente vão ter poucas opções e também elas provavelmente já vão estar reservadas. Então, entre em contato com o restaurante antes. Muitos deles já têm um serviço pelo WhatsApp, tá? Então, você consegue entrar em contato. Pergunte se eles vão ter serviço durante Natal e Ano Novo. E outra coisa que eu diria para vocês perguntarem é se eles têm um menu fixo, tá? Por quê? Talvez vocês encontram ali, se esforçam, né? Procuram na internet, procuram aqui, procuram ali, conseguem um restaurante e vocês vão no restaurante e no final das contas ele já tem um menu fixo e talvez vocês não gostem. Então eu recomendo vocês entrarem em contato e perguntar se tem um menu fixo, tá? Antes de pagar, reservar. Aqui também é frequente que a gente paga a reserva antes, né? Principalmente nessas zonas mais turísticas, né? Então essa é a minha dica com relação a restaurantes. Na zona de Porto Madeiro tem bastante, na zona de Palermo tem alguns restaurantes. Geralmente os mais conhecidos, os restaurantes mais conhecidos, os mais turísticos, eles têm serviço, mas vai diminuir bastante a quantidade de locais abertos durante essa época. Na minha opinião, os argentinos desfrutam mais a vida, eles não ficam trabalhando, pelo menos, né, no meu contexto do que eu conheci no Brasil. As pessoas costumavam ficar trabalhando mais durante essas datas, porém eles descansam, eles vão ficar com as famílias deles, então tem menos locais abertos. Mas é isso, pessoal, não espere o dia da chegada para reservar, porque
olha, tem um grande risco de você acabar não encontrando nada e, sei lá, né, não é legal. Com relação a eventos, pessoal, todo mundo me pergunta de evento, tá? Não tem tanto evento assim na cidade durante essa época do ano, tá? Porque, bom, como eu mencionei, tá quase tudo fechado, porém eu tava dando uma olhada em alguns canais e algumas pessoas que vieram pra cá, e eu vejo que o pessoal costuma ir ver shows de tango, né? Tem alguns shows de tangos aí em San Telmo, Puerto Madeiro. Então, eu também recomendo você entrar em contato com os lugares que você deseja visitar, ou se você quiser fazer alguma outra atividade, né, tipo turística, durante o momento da festa de Natal ou de Ano Novo, que você entre em contato e veja se você precisa reservar, tá? Porque se tiver algum lugar aberto, vão ser poucos e eles provavelmente já vão estar sendo procurados por outras pessoas. Então essa é a minha recomendação. Você pode encontrar alguma atividade, porém reserve, tá? Acho que a principal palavra a palavra que eu vou falar mais vezes aqui é reserve. Também tem alguns eventos assim, tipo churrascos, como é que eles chamam? Argentinian Experience, né? Que eles fazem mate, churrasco, enfim, essas coisas. Então você pode procurar por esses serviços também, tá? Que são os assados, né? Tango, enfim. Museu, essas coisas não vão ter muitos, porque a maioria está fechada durante esse período do ano. Sobre o Ano Novo, pessoal, eu já moro aqui faz bastante tempo. Eu sinto que os argentinos, eles não celebram da mesma maneira que a gente. Eles são mais, nessas datas, eles são mais familiares, né? Familiares, eles ficam mais com os amigos, grupos menores. Alguns vão para festas, mas assim, a grande maioria fica em casa. Então é um momento mais tranquilo, tá? Então, eu sei que na cidade, o lugar onde mais costumam ir os turistas é em Puerto Madeiro, en el Puente de la Mujer, tá? Que é aquela pontezinha que vocês provavelmente já conhecem. Em Puerto Madeiro, né? Ali eles costumam fazer a queima de fogos, tem festas, tem restaurantes e bares que ficam abertos ali. Então, eu sei que ali é um lugar onde muitas pessoas se reúnem, muitos brasileiros também se reúnem ali. A minha recomendação para esses lugares é cuidado com os pickpockets, tá? Eles costumam... tá em todo lugar. Não é um lugar violento que alguém vai te assaltar, que alguém vai... Né, enfim. Mas assim, a gente tem que estar muito atento com os nossos pertences, né? Então, é uma dica que sempre é útil e eu já falei ela várias vezes aqui e eu vou continuar falando porque eu acho importante. Porque a gente vê isso aqui com bastante frequência, tá? Pickpockets são os carteiristas, né? As pessoas que botam a mão no seu bolso ali e levam o seu celularzinho. Também, pessoal, eu não posso prometer nada com relação aos fogos, porque Buenos Aires tem tá numa constante, assim, conscientização contra os fogos artificiais, por questão dos cachorros, né, dos pets, que sofrem bastante com essa questão, e também algumas pessoas que têm algumas necessidades especiais, né, que às vezes são prejudicadas, né, com a queima de fogos e o barulho, principalmente. Então... Eu não sei se esse ano, por exemplo, vai ter queima de fogos, mas eu sei que o pessoal costuma se reunir aí na ponte El Puente de la Mujer aí em Puerto Madeiro. Pessoal, no dia de Natal e no primeiro do ano, que são os dias, né, posteriores à comemoração, a cidade fica deserta, né? Fica desértica, não tem muitas pessoas. Então, eu recomendo vocês fazerem algum plano, tipo, ao ar livre, algum piquenique, passear, sei lá. Mas, assim, não vai ter museus, não vai ter lugares assim. Então, é bom vocês já ir pensando. Por que eu digo isso? Que chato ir pra uma praça. Mas, pessoal, vocês às vezes vão fazer um plano aí todo mirabolante de sair e vou visitar tal bairro, vou fazer tal coisa. Mas no dia 25 e no dia 1º não vai ter muita coisa. Então, é melhor você já se adaptar. Talvez você pode comprar, sei lá, algum prato típico, alguma coisa, fazer um piquenique. Ou, né? Até para não se sentir frustrado, tá? Então, eu acho que nesse dia posterior, vale a pena você pensar, improvisar alguma atividade assim. E bom, pessoal, como última dica, que eu sei que é meio chovendo molhado, porque é meio óbvia, mas... Às vezes, pessoal, o óbvio passa, né, despercebido. Eu vejo que muitos brasileiros vêm para cá, principalmente nessa época, com muita roupa de inverno. O pessoal vem com casaco, vem com cachecol, vem com
um excesso de roupa, pessoal, e a gente olha pra eles não estão passando bem, sabe? Porque é um calor aqui, faz bastante calor. Tem dias de frio, tem, mas no inverno, né? Principalmente no inverno, outono. No verão aqui faz calor, então eu já recomendo você vir com uma roupa assim, soltinha, né? Bem levezinha, água, calçado para caminhar, tá? Então essas seriam assim as principais coisas que eu acho que a gente costuma esquecer. Maquiagem, roupa assim mais, né? Como eu posso dizer, mais formal, roupa mais assim para sair, guarda ela para uma festa à noite, para alguma janta, alguma coisa assim. Mas não para passear durante o dia, pessoal. Às vezes eu vejo o pessoal assim com um salto alto, vejo o pessoal com a cara toda maquiada assim, que não é que é um problema, mas eu acho que se vira uma coisa meio desconfortável, né? Pra gente ficar num dia de calor, assim, suando. Então, eu acho que antes pro dia a dia, assim, trazer uma maquiagem, traz um protetor, capricha num protetor solar, alguma coisa assim, água bastante, e aí pra noite, sim, beleza, use a roupinha lá que você separou, mas é isso. Bom, pessoal, não tem muita dica, mas principalmente guarde isso em mente se você tá vindo pra cá agora. A cidade fica vazia, então se prepare para fazer planos para uma cidade que às vezes fica mais vazia, então reserve, busque o contato dos locais antes de vir para cá e traga roupas e tudo para você poder desfrutar bastante a sua viagem. Se você gostou, dá um joinha aí, comenta comigo se você discorda do que eu falei, ou se você tem alguma outra dica para quem está vindo para cá, que talvez eu não tenha me lembrado, e se inscreve aí no canal, que eu tenho várias dicas aí para vocês sobre Buenos Aires, e até a próxima. Um beijo!